Vamos lá, pessoal. Se você é uma daquelas pessoas que tem dúvida do que precisa saber antes de iniciar um curso de perito grafotécnico, então segue comigo que esse é o vídeo que foi feito para você. Mas antes de começarmos sobre o assunto, nos segue aí porque não custa nada para você e é de grande valia para o nosso projeto. Então vamos lá, vamos começar? Pessoal, o que saber antes de iniciar um curso de perito grafotécnico? Veja só, eu não vou aqui falar com você algo robotizado, algo que está em tópicos. Não, eu vou falar para vocês aqui o que eu queria saber, certo? O que eu queria saber antes de ter começado, mas que eu infelizmente só soube depois, ou felizmente só soube depois, porque, vou te dizer, não tem nada de ruim, certo? De ruim para se saber antes, tá bem? Mas o que eu quero dizer a vocês é o quê? Primeiro, o que é que eu preciso para fazer uma perícia grafotécnica hoje em dia? Hoje em dia, vamos lá. Pessoal, hoje em dia, o que é que é preciso? É preciso instrumentos de aproximação de imagem, seja digital ou seja física. Precisamos também de instrumentos de medidas, tá? Réguas, esquadros. Já aconteceu de eu precisar de transformadores, enfim. Mas vamos lá. Nós precisamos disso, físico ou virtual, porque hoje tudo está disponível virtualmente. Como eu já falei em outros vídeos aqui, muitos dos, quase que todos, mas não todos, tá? Porque a depender da situação tem que ser feito no documento físico, Mas a maioria dos documentos que recebemos, nós digitalizamos em alta qualidade, obviamente, e utilizamos dos instrumentos de forma virtual para que sejam extraídas as características que nós vamos encontrar, que nós encontramos, tá? Na grafia, na assinatura, no lançamento ali que está sendo estudado. Então, primeiramente, o que é preciso? É preciso ter acesso a um computador. Precisa ser um computador de alta qualidade? Não precisa. Você não está jogando, não vai utilizar, pelo menos em regra, né? Porque às vezes em alguns casos é utilizado, mas aí casos mais complexos, e raros de acontecer, tá? Pelo menos na minha vivência. Certo? Mas você não vai precisar de arquivos pesados, não vai de arquivos pesados. O que você precisa é de um instrumento capaz, virtual, no caso um computador, capaz de ampliar fotos de boa qualidade e de que você possa fazer downloads de uma régua, de um medidor, enfim, certo? De um microscópio virtual, tá? De uma aplicação de ultravioleta de forma virtual, de luz ultravioleta de forma virtual, enfim, dessa forma que tudo é possível e realmente não necessita de um computador excelente para se fazer isso. Então, basta ter acesso ao computador, primeiro, é essencial que se tenha, tá? Como eu já falei aqui, todo o estudo é feito, na maioria dos casos, utilizando de instrumentos virtuais. É bom você também fazer o quê? Começar a praticar a leitura, né? E a escrever. Por que eu digo isso? Porque é necessário que se faça o laudo, que após o estudo pericial, você vai ter que transformar aquilo que você estudou em um documento, que é o parecer técnico, é o laudo pericial, do qual você vai informar e fundamentar, você vai concluir o seu estudo, vai estar lá a conclusão e fundamentar de como você chegou àquela determinada conclusão. E isso é importante. Então, assim, vai depender de você escrever um pouco, tá? Nada complexo, nada tão formal. Inclusive, nos meus laudos, eu evito utilizar termos técnicos para que qualquer um que esteja lendo seja capaz de entender, até porque o terceiro interessado ao qual eu estou entregando, seja o cliente, seja a parte prejudicada, inclusive, né, que está prejudicada pelo meu laudo, ou então o juiz e as partes interessadas ali, todos tenham o entendimento do que ali está escrito e do porquê eu encontrei aquilo, tá? Então, assim, vai ser necessário escrever, tá bem? Vai ser necessário também você trabalhar com ilustrações, porque é necessário do qual você tire fotos, copie no seu laudo e por meio de setas, de tracejados, de círculos, vocês apontem e mostrem onde você está utilizando onde você está achando essas determinadas características, tá? Tudo isso você vai precisar e em contrapartida, a partir do momento que você está fazendo tudo isso que é
perícia, analisando o computador, fazendo laudo, você ainda tem que, paralelamente, lidar com o público, tá? Paralelamente, lidar com o público. Então, assim, você vai ter que saber manejar essas duas atividades que não são, como é que eu posso dizer, não são parecidas, que não combinam. Você vai ter que, ao mesmo tempo que está concentrado no seu laudo pericial, estar falando com a clientela, com novos clientes, com clientes que ainda estão pendentes, com os clientes que já fecharam, que ainda estão pendentes as perícias, né? Com clientes que ainda estão para fechar, com clientes que já fecharam e querem outro, entendeu? Todas esse tipo de situação. E como você fez isso, Bruno? Como você fez para lidar com essas duas situações? Eu dividi o meu escritório. Muita gente consegue trabalhar sozinha, mas eu preferi o quê? Para prezar pela produção de uma forma digna, né? De uma forma tranquila, de uma forma eficaz, eu, junto com o Dr. Bernardo, que também faz alguns vídeos aqui para vocês nesse canal, nós dividimos essa etapa. Dr. Bernardo, que também é perito grafotécnico, trabalha mais com a parte comercial, com atendimento ao cliente, enfim, e eu trabalho com produção. Claro, precisando dele, ele também trabalha com produção e às vezes, não é caso necessário, uma coisa mais técnica do laudo que eu produzi, o cliente fala comigo, mas não é a mesma coisa de que está falando com todos. Então, essa foi a maneira que eu consegui equilibrar essas duas funções para que ambas trabalhassem de forma eficaz. Eu a dividi. Nosso escritório é uma sociedade, né? Nós dois somos sócios da BF Perícias e assim a gente segue nesse caminho já há um tempo e tá dando certo e vem dando certo. E eu digo a você, trabalhando com responsabilidade, certo? E com harmonia junto com seu sócio, junto com sua empresa, com seus objetivos, tudo vai para frente, tá certo? Então assim, só peço que quando for arrumar alguém, se precisar arrumar alguém, arrume alguém de sua confiança para não estar arrumando um problema para você, tá bom? Então assim, esse eu vejo que é o principal X da demanda, né? X da questão, que é o quê? É equilibrar a produção junto com a parte comercial, com a parte dos clientes, de ficar falando com os clientes, não é? Porque isso daí realmente toma um tempo, porque você não pode fazer uma perícia de qualquer forma, um laudo de qualquer forma, como você também não pode tratar o seu cliente de qualquer forma. O seu cliente está ali, é uma vida que está em jogo. Ele não é uma pessoa que está ali querendo o seu contato, querendo falar com você. Não, ali ele tem um problema e você vai ajudar aquele cidadão a seguir sua vida. Então você tem que tratar cada cliente como uma vida diferente da qual você está participando de forma positiva, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Leitura, certo? Eu ligo leitura por quê? Porque a partir da leitura você vai também escrever melhor, porque vai ser necessário que você escreva. Computador, um pouco de tempo, não precisa tanto tempo, tanto é que eu digo aqui que você pode em paralelo ter seu trabalho e começar como um aumento de renda, né, como uma renda extra para você. Um pouco de tempo, paciência, prática e saber lidar com essas duas questões, essas duas funções muito importantes, que é a produção e a parte de contato com a clientela. Tá bom, pessoal? Se eu deixei alguma dúvida, por favor, podem deixar nos comentários. Se vocês têm outras dúvidas acerca desse assunto ou de outro relacionado a esse tema, pode deixar nos comentários também. Se você ainda não nos curtiu, nos curte, tá bom? E nos segue, que isso é de grande importância para o nosso projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo.